A paz do Senhor, boa tarde, boa noite, bom dia. Nós estamos iniciando o nosso estudo A Porta da Graça, com o tema principal Ser Discípulo. Nós estamos dando prosseguimento nessas aulas. Eu sou o pastor Rodrigo Costa, da Assembleia de Deus Ministério Parque das Américas, aqui pastor presidente regional de Olímpia, e eu tenho certeza que você vai ter um momento de estudo abençoado, cheio da graça e da poderosa presença de Deus, ok? Nós vamos falar acerca hoje do que precisamos para ser discípulos. A nossa primeira aula foi com relação a sermos simpatizantes ou discípulos de Jesus Cristo. E nós que optamos em sermos discípulos de Jesus Cristo, relembramos que precisávamos ser alunos, estudantes e seguidores de Cristo. Mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ter mais facilidade para seguir a Jesus dentro daquilo que possa ser aceitável diante de Deus? É isso que nós vamos aprender, ok? Então venha conosco, porque a nossa matéria de hoje vai falar sobre devocional, o primeiro pilar de um devocional. Que Deus te abençoe, vamos embarcar junto nessa viagem. Para que nós possamos sermos discípulos de Jesus, nós precisamos ser admiradores, precisamos amar aquele que seguimos. É por isso que se trata de devoção, e devoção é uma prática fervorosa de amor, de busca, de entrega dos seus princípios. Perante a isso, nós precisamos sempre constituir sobre nós momentos de devocionais. Esses momentos são tempos de buscar por esse amor, de aprender acerca deste amor. E é isso que nós vamos aprender com os pilares do devocional. Quais são os pilares dos devocionais? O primeiro pilar e único que nós vamos falar aqui nesta lição hoje é a oração. Então eu te convido a estar aprendendo mais da oração neste momento. E nós vamos aprender a orar juntamente com Jesus, porque foi essa uma pergunta que os discípulos fizeram. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 11, o versículo de número 1, a Bíblia vai dizer: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Aqui, esta passagem e este versículo tem uma ligação muito interessante, e a ligação é que discípulo pede para o mestre lhe ensinar a orar. É por isso que eu fiz questão de trazer como um tema de aprendizado aqui, Lucas, a partir do seu capítulo 11, o versículo de número 2, que ele vai mostrar, apontar, dirigir Jesus ensinando seus discípulos a orar. Dentre isso, Jesus no versículo de número 2 começa a ensinar a orar, dizendo: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, porque também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixem cair em tentação. O interessante é que Jesus ele não faz aqui uma oração que ela deve ser aparelhada ou que ela deve ser aproximada, nem no mínimo repetida. O que ele deixa aqui é uma oração modelo, para que nós possamos apontar alguns princípios aqui, para aprender alguns pontos acerca de oração. E é sobre esses pontos que nós vamos falar dentro desses poucos versículos. Em primeira instância aqui no versículo de número 2, ele diz: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Isso é interessante porque a palavra Pai, ela trata de intimidade, e essa é uma palavra-chave para nós na oração, porque quando nós chamamos Deus de Pai, nós entendemos que é Ele que nos sustenta, que é Ele que zela, é Ele que nos protege, é Ele que nos auxilia, é Ele que me ama, e é dele que eu devo entregar, ou a Ele que eu devo entregar o meu amor. Só que, de certa forma, nós entendemos que Deus é Espírito, ou seja, automaticamente é uma intimidade totalmente espiritual. Então eu não posso abrir um leque de intimidade para usar como libertinagem. Por exemplo, eu não posso usufruir daquilo que o meu pai me dá apenas como para o meu bem próprio.
É mais ou menos assim. Eu não posso dizer: Pai, o Senhor me conhece, eu te conheço, então hoje eu não vou orar. Muito pelo contrário. Por Ele ser o seu Pai, então você deve o buscar em espírito. Porque se o teu Pai é espírito, é necessário que a sua carne se desfaça para se comunicar em espírito. Então, para que haja intimidade, é necessário um ambiente tranquilo. É necessário que se alivie das preocupações rotineiras e deste mundo, para que se possa encontrar com intimidade com o Pai. E nunca, de maneira alguma, usando da intimidade para que nós possamos abrir uma porta para a libertinagem. Isso é de suma importância para nós. E é interessante que ele deixa muito expressado isso, quando ele vai continuar ensinando os seus discípulos, na parte B do versículo de número 2, dizendo: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Entendendo que a vontade do Pai, que é perfeito, que é Espírito, é necessário que alimente o meu espírito, para que me converta num filho abençoado e agradável na presença do nosso Pai. Assim também, entendendo que não é só a intimidade que é importante na nossa oração, mas reconhecer a soberania de Deus. Então, se o primeiro ponto é a intimidade, o segundo é a soberania de Deus, reconhecer, porque ele vai pedir que a vontade do Pai se estabeleça sobre ele. E isso é o que vai dar indícios de que nós temos um Pai íntimo, mas que nós respeitamos acima de todas as coisas. Isso é de suma importância para um fortalecimento da relação entre eu e Deus. No versículo seguinte, ele continua ensinando os discípulos, dizendo: dai-nos cada dia o pão cotidiano. Interessante isso, porque a oração é uma prática espiritual. Deus é espírito, mas aqui quando ele diz dai-nos o pão cotidiano, ele fala de dependência, que mesmo que Deus seja espírito, Deus entende as suas necessidades materiais, as suas necessidades físicas. E aqui se estabelece um princípio muito importante para que nós possamos galgar a ser discípulos, que é entender que é um espírito, é o Espírito de Deus que ainda movimenta a matéria, que não acontece coisa alguma se não for de Deus, nem bem nem mal. Então, em tudo eu entendo que eu sou dependente de Deus. E essa é a terceira palavra-chave para a nossa oração, para fazermos uma oração de um discípulo: intimidade, soberania de Deus e dependência de Deus, seja em quaisquer questão que for, sendo espiritual, sendo material, tudo nós entregamos diante dessa conversa com Deus, dessa oração com Deus, porque é o Espírito que movimenta a matéria, e em tudo eu entendo que dependo dele. Então nada poderei conseguir, e nada poderei ser vitorioso, e nada obterei méritos, se não for através da vontade divina, de entender. Isso é interessante, porque quando eu entendo isso, eu organizo a forma como eu vou conquistar as coisas. Tem gente que passa tempos e tempos pedindo alguma coisa e não vai receber. E a pergunta talvez seja: por que é que eu oro e não recebo? Porque a oração é uma prática espiritual. Ela parte de um planejamento divino. Ela precisa estar incluída, incumbida dentro do propósito de Deus. E quanto mais nós nos alinharmos, nos organizarmos para compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, menos tempo nós vamos gastar transpirando. Quantos de nós já não andamos tantas vezes cansados, e simplesmente porque tentamos bater em uma porta, outra porta, sem ao menos parar, orar e respirar? Vamos abrir aqui no livro de Mateus, capítulo de número 9, e o versículo de número 20. Mateus 9, 20 vai dizer que uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, até que ela vai tocar em Jesus. Interessante que quando nós entendemos que todo o tempo que nós passamos sem buscar a Deus, sem irmos para a oração,
ele vai ser vão. E a condição que nós vamos entrar aqui de uma forma aplicável e conjecturada é de estar sangrando, excedendo as nossas forças, sem estar entendendo o plano de Deus, sem entender aquilo que Deus quer. E por muitas vezes transpiramos muito mais, porque não paramos para entender aquilo que Deus tem para nós. E a oração, ela tem esse poder. Por isso a oração, ela nos torna dependentes de Deus. Continuando o ensino de Jesus, no versículo de número 4, ele vai dizer assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixei cair em tentação. E o maior adjetivo aqui que esboça esse versículo é a sinceridade. Uma sinceridade que ela confronta o ser humano, porque ele passa a assumir, né? E Jesus está ensinando, ainda que ele não tenha pecado, ele ensina aos seus discípulos a assumir que assim como os outros, que eles podem achar que não merecem a graça, que não merecem o perdão, eles também o são. Isso parte de uma sinceridade extrema, que é necessário que nós tenhamos em oração. E a melhor coisa de nós sermos sinceros diante da presença de Deus é que quando nós somos sinceros e nos arrependemos, entendemos que os nossos caminhos, eles não agradam ao Senhor e que nós precisamos melhorar constantemente, quando nós confessamos isso, o Senhor nos concede capacidade para vencer os nossos erros. Porque a Bíblia nos diz que quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. 2 Coríntios 12, 9, Paulo vai ouvir de Deus dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós não vencemos as tentações quando elas chegam até nós. Nós vencemos as tentações quando nós estamos nos fortalecendo em oração. É por isso que a Bíblia nos dá N ordens de orar e vigiar. E assim a nossa oração, esse pilar do nosso devocional, ele deve estar pautado na intimidade, na soberania com Deus, na dependência de Deus, e também assim na nossa sinceridade, que aí nós com certeza podemos crescer como os discípulos, possamos crescer em relacionamento íntimo com Deus. Nós entendemos aqui que a oração não pode ser apenas um objeto de buscar aquilo que eu quero. A oração não é uma ferramenta para trazer aquilo que eu tenho necessidades. A oração é uma ferramenta espiritual, poderosa, que deve ser um pilar devocional das nossas vidas, para sermos íntimos a Deus, para nos fazer respeitar a soberania de Deus, para nos ensinar a depender mais de Deus e a crescer espiritualmente através de uma sinceridade, de humilhação de nós mesmos, para que nós sejamos aperfeiçoados pelo seu Espírito Santo. Neste pilar devocional que é a oração, é interessante nós entendermos algo aqui. A Bíblia nos diz, Mateus 6,33, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós aprendemos que quando nós somos discípulos, nós primeiro alinhamos o nosso propósito com o propósito divino. E dentro do propósito divino, com certeza, ele vai incluir os teus sonhos, porque ele é um pai que é espírito, que quer o respeito, mas que também sabe respeitar e abençoar como ninguém. A verdade é que não existe ser discípulo sem oração. Nós precisamos estar em oração todos os dias, e a oração é o primeiro pilar do nosso devocional para sermos discípulos. Então nunca abandone a sua oração, nunca abandone o seu tempo com Deus. Esteja sempre preparado, que o reino dele venha sobre vós, que tenhamos intimidade de filhos, para agir como tais filhos. Eu gostaria de encerrar este estudo, essa nossa segunda aula, com uma oração. Lembre-se da primeira aula, eu disse que tudo que nós aprendemos no Evangelho, ele é totalmente aplicável.
inclusive essa aula da oração. Eu quero te convidar aí na sua casa a fechar os teus olhos e nós fazermos 1 minuto de oração. Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós estamos com um propósito, Senhor, de ensinar, ó Pai, alguns princípios básicos de discípulos, Senhor. Pai, quantas das vezes, ó Senhor, nós não temos contemplado pessoas, ó Pai, que ainda não identificaram, Senhor, aquilo que precisam fazer diante do Senhor de uma forma simples, clara e concreta. E eu gostaria, Pai, de que o Senhor pudesse colocar as suas mãos sobre essa mente que nos ouve, sobre este coração, meu Pai, abrindo o entendimento, Senhor, para que assim, ó Pai, sejamos mais discípulos, para que assim, ó Pai, sejamos mais agradáveis, para assim, ó Senhor, o Teu Espírito possa nos guiar. Eu quero abençoar este meu amigo, esta minha amiga que nos acompanha. Eu quero abençoar, ó Pai, o estudo dela. Eu quero abençoar o momento devocional, ó Pai. E quero pedir ao Senhor que possa dar forças. Que o Senhor, ó Pai, possa produzir desejo, ó Pai, enquanto eles ouvem a Tua palavra. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, eu os abençoo, em nome de Jesus. Meus queridos amigos, fiquem com Deus. Essa foi a nossa segunda aula com o tema oração. Para sermos discípulos é necessário oração. E eu quero aqui poder te convidar a um desafio. Coloque o seu tempo de oração diário. Você que está tendo dificuldade para orar, inclua na tua oração a força para orar. Eu não preciso ditar aqui as palavras que você precisa usar em oração. Mas lembre-se de ser íntimo, reconhecer Deus como soberano, ser dependente de Deus e, sobretudo, ter sinceridade a Deus. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. As informações da nossa igreja vão estar aí no término do vídeo. Você que pode morar longe da cidade de Olímpia, nós temos alguns pastores, amigos espalhados pelo Brasil que amam a palavra de Deus. Esteja conosco, esteja debaixo dessa graça e eu tenho certeza que Jesus vai te abençoar. Um abraço, um beijo, que Deus te abençoe.